peço nesse momento, ó Pai. Eu entro diante do Santo dos Santos. Eu entro diante do teu trono com temor e tremor, mas ao mesmo tempo com ousadia diante da tua presença, diante da tua face, Pai. A tua palavra ficou registrada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa noite, ó meu Pai, quando Eliseu chegou ali, meu Pai, na cidade de Gigal, meu Pai, havia uma fome tremenda, meu Pai. Havia uma fome tremenda, meu Pai, e a morte estava sobre aquela panela, ó Deus amado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Pai, qual a fome, meu Pai, que essa alma entrou aqui. Eu não sei qual a sede, meu Pai, que essa alma está. Qual a necessidade, ó Deus amado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, eu te peço, usa a vida do anjo, Pai, dessa igreja, para saciar, meu Pai, a nossa alma, o nosso espírito, porque somente a tua palavra, meu Pai, é a luz, Pai, do teu Espírito Santo, ó Senhor amado. Meu Pai, manifesta com teu poder, Pai, aonde, meu Pai, aonde há sequidão, aonde, meu Pai, aonde não está jorrando, aonde não está dando fruto, meu Pai, que nessa noite, nessa vigília, Senhor, venha jorrar a fonte de água viva no nosso ventre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, aonde está se secando, essa fonte que está se secando, que ela venha jorrar novamente, ó Pai amado. Manifesta pelo poder da tua palavra, opera pelo poder da tua palavra, Senhor, meu Pai, e em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra venha penetrar corpo, alma e espírito, Senhor, para a tua glória. Senhor, vai quebrando todo pensamento que está vagueando, Senhor, meu Pai, todo pensamento ao contrário, Senhor, meu Pai, seja repreendido no nome de Jesus, meu Pai. Seja a tua palavra verdadeira e todo homem mentiroso, porque as tuas palavras são fiéis e verdadeiras, Senhor. Opera nessa noite, Pai, que o Senhor venha receber a nossa adoração, que o Senhor venha receber, Pai, o nosso clamor, a nossa intercessão, em nome de Jesus. Desde já eu creio. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Já cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se sentar, louvado seja Deus. Deus me deu uma palavra nessa madrugada, lá no livro de Ezequiel capítulo 3. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Louvado seja Deus. Ezequiel 3,16. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Aleluia. É o quê? Não tem mais. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Amém. Que fala aqui assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaias sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, ímpio para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua
quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas o avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Amém? Então, igreja, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então a Bíblia fala aqui do atalaia, né? O atalaia é aquele que Deus levantou para pregar a verdade, para falar a verdade para o povo. O atalaia, ele tinha que avisar as palavras de Deus. Se o atalaia não falasse a verdade para o povo morresse, Deus o requereria da mão do atalaia. Então a responsabilidade do atalaia era muito grande. Hoje não é diferente. Hoje a responsabilidade do pastor é muito grande. Se ele não pregar a verdade, se ele não ensinar o caminho da salvação, e muitas almas morrerem e não forem salvas, Deus vai requerer da mão dele também. Então, igreja, o papel do pastor, principalmente, é o que? Levar as pessoas até a Deus, levar as pessoas ao arrependimento pela palavra, ensinar o caminho da salvação. A mesma coisa somos nós também. É o membro, é a nossa casa. A gente tem que mostrar para os nossos o caminho da salvação, porque Deus vai requerer daquele pai de família, daquela mãe de família, se não falar a verdade para os filhos, se não ensinar o caminho da salvação ali. Então, igreja, aqui a Bíblia fala aqui assim, no versículo 18, capítulo 3, versículo 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar, o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É muito sério isso aqui, igreja. Então, igreja, a gente sempre tem que estar com a verdade na boca. Sempre temos que falar a verdade para a humanidade, das pessoas, acerca da palavra de Deus. Não podemos, igreja, ali, colocar o errado como certo e nem o certo como errado ali. Nós temos que ser justos em tudo ali. Louvado seja Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 24. Provérbios, capítulo 29, versículo 24. Provérbios, capítulo 29, no versículo 24. Louvado seja Deus. Provérbio 29, 24. Amém? Que fala aqui assim: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não a denuncia. Então, igreja, o que tem parte com o ladrão, a pessoa aborrece a sua própria alma, ela ouve maldições e não a denuncia. O que é ter parte com o ladrão, missionário? O ladrão é Satanás, é o inimigo ali. Ter parte com o ladrão é a gente se associar com ele, é nós sermos sócios com ele ali, nós acobertarmos coisas erradas ali,
nós aceitarmos coisas erradas, tanto na nossa vida, quanto na vida do próximo. Às vezes ali, igreja, a gente está passando a mão nas coisas erradas, estamos tendo parte com o ladrão, acobertando ali a mentira, acobertando o pecado, acobertando a prostituição, acobertando o engano ali e não denunciando. A Bíblia fala que aquele que tem parte com o ladrão, essa pessoa aborrece a sua própria alma. Ela ouve maldições e não denuncia. Se a gente abrir a Bíblia, lá no livro de Levítico capítulo 5, Levítico capítulo 5. Aleluia. Levítico capítulo 5, versículo 1. Levítico capítulo 5, versículo 1, que fala aqui assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou o que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então, igreja, isso aqui é muito sério. Se eu sei que tem coisa errada, igreja, ali, vamos colocar dentro da casa de Deus. Vamos supor que tem um obreiro que está fazendo tudo que é errado ali, está na prática do pecado, e eu sei ali que o obreiro está em pecado, eu sei ali que o obreiro está errado. Se eu não chegar ali para o pastor da igreja e não falar ali que tem coisa errada em cima do altar, mas eu sei, irmão, eu vou levar o pecado daquele obreiro comigo. Eu tenho que chegar para o irmão e falar: tem coisa errada aqui, pastor. O senhor é o anjo da igreja, o senhor está ali e o senhor tem que saber o que está passando. Eu vi, eu fiquei sabendo, eu soube ali, eu comprovei que tem coisa errada. Então, igreja, a gente tem que denunciar o pecado. A mesma coisa é coisa errada que está acontecendo no nosso trabalho ali. Às vezes está tendo uma roubaria do lado do nosso trabalho, no ambiente do nosso trabalho tem coisa errada. A gente sabe que tem coisa errada ali e a gente está ali, não tem nada a ver, mas no dia que a casa cair, vai cair para todo mundo. Na hora que for, por que você não falou nada? Não tinha nada a ver, mas você viu, estava no seu campo visual. Tudo isso, igreja, a gente vai pagar um grande preço. Então, igreja, seja que ouviu ou que eu soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então, igreja, nós não podemos acobertar coisa errada de ninguém. Errou, a pessoa vai ter que se declarar. Porque, igreja, senão a gente vai ser culpado, nós vamos levar o pecado da pessoa junto. É muito sério isso aqui, igreja. Isso é na igreja, isso é no trabalho. Tem pessoa que acoberta mentira, tem pessoa que encobre coisa errada ali. E Deus, igreja, Ele não se agrada disso. Se a gente abrir a Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que fala aqui assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio
mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que estavam ouvindo, que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-lhe, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do marido. Igreja, junto do seu marido. Então, igreja, a mentira é uma coisa que nós nunca devemos acobertar. A mentira é do diabo. A palavra fala em João 8,44 que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, tudo que é mentira, ali, meu irmão, vem da parte dele. O diabo, ele esconde. O diabo, ele mente toda hora. O diabo, ele engana. Então, igreja, tem que ser sempre a verdade ali. A pessoa errou. Você pode me ajudar a mentir? Não, não posso. Senão nós vamos estar sendo sócios do ladrão ali. Então, Ananias, ele mentiu para os apóstolos. E a Safira, do mesmo jeito, acobertou o pecado do marido, encobriu as coisas erradas. Nunca devemos encobrir as coisas erradas ali, por mais que seja ali até a nossa família. Está errado, não, missionário, é a minha família. Olha o que aconteceu com o cidadão, porque encobriu as coisas erradas dos filhos. 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, para finalizar. 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3, no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12. Amém? Amém. Que fala aqui assim: naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Amém? Então, igreja, o Eli sabia tudo que estava acontecendo na casa dele. Muitas das vezes, igreja, os pais estão acobertando coisas erradas dos filhos. E isso aí vai gerar sérios problemas, meu irmão, mais tarde, cara. Sérios problemas da salvação. O Eli sabia o que os filhos dele estavam fazendo e os não repreendeu ali. Fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Tem pessoas, igreja, que não repreendem, que não falam a verdade, que não se posicionam dentro da sua própria casa. Deixa ali, meu irmão, a casa ser dos demônios. Deixa tudo errado acontecer. Vai ter sérios problemas dele.
Na hora que clamar a Deus, Deus não vai ouvir, porque Deus está vendo. Deus olhou para o sacerdote Eli e viu que o filho de Eli estava fazendo tudo errado ali, mexendo nas coisas sagradas ali, não respeitava as coisas de Deus. O Eli sabia, mas o Eli não repreendeu, não fez nada, deixou o filho dele de qualquer maneira. E tem muitos pais, igreja, que infelizmente têm permitido muitas coisas erradas dentro da casa. Tem permitido bebida, tem permitido prostituição, tem permitido mentira, tem ensinado os filhos a mentir, tem ensinado a mulher a mentir, tem ensinado o marido a mentir, tem feito tudo que não presta ali. Tem sido uma casa não de Deus, mas uma casa de demônios. Infelizmente, Deus falou aqui no versículo 12: naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Versículo 13: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele conhecia a igreja, ele sabia o que estava acontecendo. Muitas das vezes, meu irmão, o pastor também está sabendo o que está acontecendo na igreja, mas ele passa a mão por cima. Essa pessoa aqui dá um dízimo muito bom, passa a mão por cima e ali permitir tudo que é errado. Ali vai permitindo. O pai de família permite tudo que é errado dentro da casa ali, e tudo isso aí Deus está vendo. Passa o errado pelo certo e o certo pelo errado, igreja. Isso aí é mal aos olhos de Deus. Então, igreja, a palavra dessa madrugada, meu irmão, é o atalaia. Para não permitir, o atalaia tinha que falar a verdade, sempre tinha que falar a verdade ali para o povo. Porque se ele não falasse a verdade e o povo morresse no seu pecado, ali Deus ia requerer do atalaia. Então a nossa responsabilidade é muito grande, igreja, para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, na nossa casa, na casa de Deus, em qualquer lugar. Às vezes a pessoa pergunta: isso é certo ou errado? E às vezes a pessoa, por medo de perseguição, por medo de represália, não dá nenhuma resposta, a pessoa fica calada. E tem pessoas que não é demais não, e é assim, a pessoa sabe que aquilo é errado, e não é nada demais, é errado. Me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade, isso aqui é errado, essa prática é errada, isso que você está fazendo não é justo diante de Deus, mas a pessoa merecia, não, está errado. Entendeu, gente? É muita responsabilidade. A gente, como servo de Deus, como cristãos, temos, meu irmão, que sempre falar a verdade, né? Por mais que custe caro, missionário, se eu falar a verdade, eu perdi muita coisa, que perda ali. É melhor perder e ficar com Deus do que ganhar e ficar na mão do demônio. É melhor, meu irmão, você estar só com Deus do que você estar rodeado com pessoas, muitos amigos, mas você está longe de Deus. Porque Deus falou: aquele que quer ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. É muito sério, igreja. É melhor que tenha 3 almas no ministério, na igreja se salva, do que uma igreja cheia, perdida ali, por não pregar a verdade ali. Amém? Louvado seja Deus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Se põe de pé, vamos orar a Deus. Eu creio, louvado seja Deus, que Deus vai operar essa noite, que Ele está operando, que as nossas orações chegaram diante do trono de Deus, e Ele vai descer com a resposta. Amém? Eu vou orar e a ministra vai dar continuidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Pai, por essa madrugada, por essa vigília, Pai. Pai, o atalaia, o papel do atalaia é muito sério, Pai. Ele tinha que pregar a verdade, Pai, ali, porque o sangue, Pai, daquela pessoa que morresse no pecado, Pai, da iniquidade, ia ser requerido dele, Pai.
Meu Pai, coloca, Pai, essa seriedade também em nós, Pai. Esse compromisso, Pai, de sempre entregar a verdade, Pai. De sempre falar a verdade. Meu Deus, eu peço pela tua igreja agora, Pai. Ajuda a tua igreja, Pai. Nos ensina, meu Deus, o Senhor, a cuidar da nossa família, a ensinar, Pai, o caminho da salvação, Pai, para os nossos, Pai. Meu Deus, toda mentira, todo engano, meu Pai, caia por terra todo mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca, Pai, esse compromisso. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, Pai. Oh, meu Deus, é melhor, meu Pai, estarmos contigo, Pai, na tua mão, do que estar na mão do diabo, Pai. Oh, Pai, porque na tua mão, Pai, a salvação, na tua mão a alegria, na tua mão, Pai, a prosperidade, Pai. Oh, meu Deus, abençoa, Pai, a tua igreja, levanta, Pai, a tua igreja, Pai, fortaleça a tua igreja, Pai. Eu creio, meu Pai, que nessa madrugada o Senhor está fazendo coisas grandes, o Senhor está capacitando, o Senhor está derramando, Pai, brasa viva, Pai, na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, meu Pai, da tua igreja. Oh, meu Deus, está quebrada toda a ação do diabo agora, toda a obra do inferno. Oh, meu Pai, caiu por terra nessa noite, nessa madrugada. Deus, eu peço, Pai, agora, por essa pessoa que está ouvindo, Pai, também. Meu Deus, abençoa, Pai, essa pessoa que está em casa agora, essa pessoa que está no trabalho. Oh, meu Deus, essa alma, Pai, oh, Senhor, que talvez tenha no hospital, toca na saúde, faça um milagre. Oh, meu Deus, abre as portas, entra, Pai, com salvação na casa, entra com salvação na saúde, na finança, restaura, meu Deus, a vida dessa pessoa, opera, meu Deus, capacita, Pai, essa pessoa, Pai, para pregar a tua palavra. Oh, meu Deus, sou teu chamado, Pai, na vida dessa pessoa, na vida desse homem, dessa mulher, Pai, e eu creio, a tua palavra fala, filho do homem, oh, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus quer te ver de pé, Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar você com sinais, com prodígios, com maravilhas. Abre a tua boca que eu sou contigo. Oh, meu Deus, opera, é para a tua glória, Pai, que eu peço, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, é na autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Aquele que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma, meu irmão. Aquele que esconde